Olá a todos, meu nome é Micael Júnior e hoje falaremos um pouco mais sobre homossexualismo ou homossexualidade, né? Sobre isso, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é a questão de homofobia, sabe? Eu não sou homofóbico, sabe? Eu não agrido homossexuais, eu não mato homossexuais, eu não agrido verbalmente homossexuais, mas eu me coloco em uma posição contrária ao homossexualismo. As pessoas têm que aprender que existe uma diferença muito grande entre liberdade de expressão, entre a minha liberdade que eu tenho para ser contra alguma coisa e homofobia. Se eu chegar em você e dizer que eu sou contra o catolicismo, que eu sou contra o evangelho, você vai entender que eu sou contra, não vai entender que eu quero fazer com que os católicos deixem de ser católicos ou que os cristãos deixem de ser cristãos, nada disso. Eu vou demonstrar que eu sou contra isso. Todas as pessoas têm esse direito de ser contra o que elas quiserem. Tantas pessoas aí que são contra os presidentes atuais, sabe? Isso é ser contra. Então, ser contra o homossexualismo não diz nada de eu ser homofóbico. Homofobia é uma coisa, liberdade de expressão é outra, sabe? E aqui eu venho demonstrar uma postura contra o homossexualismo e eu vou explicar o porquê de eu ser contra. Eu sou cristão, a minha religião é contra o homossexualismo, mas eu não vou falar de religião, eu vou falar da anatomia humana. Eu tenho uma teoria, uma tese, que até hoje nenhum homossexual, nenhum simpatizante, nenhuma pessoa conseguiu contrariar ela porque ela é real e é incontrariável. Não se pode contrariar ela porque é algo que nós vimos nos dias de hoje. Eu até coloquei o nome nela. O nome da minha teoria é a incompatibilidade dos corpos. Você vai entender agora que eu vou explicar. Homossexuais não podem ter filhos. Tá vendo por que é errado? Porque eles não podem ter filhos. Aí você me pergunta, então quer dizer que eles são errados simplesmente pelo fato deles não poder ter filhos? Não. Eles são errados pelo motivo que leva eles a não poder ter filho. Por que um casal homossexual não tem filho? É a minha opinião? É a opinião de qualquer pastor, de qualquer pessoa aí da mídia? Lógico que não. Lógico que não. Um casal homossexual não pode ter filho porque o corpo de duas pessoas do mesmo sexo são incompatíveis. É a incompatibilidade de corpos. Você há de concordar comigo que o ser humano foi criado por alguma coisa. Os cristãos acreditam que o ser humano foi criado por Deus. Os ateus acreditam que o ser humano foi criado, sei lá, por biogênese, por micro-organismos. Cada um acredita da forma que quer. Só que o ser humano possui o órgão reprodutor. O homem possui o órgão reprodutor dele e a mulher o sistema reprodutor dela. E dois sistemas reprodutores da mesma forma, do mesmo jeito, são incompatíveis. E por isso que eles não têm filhos. Se você for pensar bem, o ser humano está na Terra há trilhões de anos. Há trilhões de anos. E nenhuma pessoa nunca nasceu de um casal homossexual. Por que isso? Por que toda pessoa só nasce se for de um casal hétero? Simples. Um casal hétero é compatível. Um casal homo não é. E você há de concordar comigo que incompatibilidade
é sinônimo de erro. É sinônimo de erro. Coisas incompatíveis estão erradas, estão numa ordem errada. Se você deve estar me escutando aí por um computador, por um celular, sei lá, e se você for tentar baixar um aplicativo nesse celular, nesse computador, nesse tablet, e der que o aplicativo é incompatível, você não baixa, porque não foi feito para aquele tipo de aparelho. É incompatibilidade que prova que eles estão errados. Não é simplesmente o fato deles não terem filhos. É o porquê deles não terem filhos. Lógico que pessoas não fazem sexo só para procriar, só para ter filhos, só para engravidar. Lógico que isso não acontece. Mas se um casal homossexual se unir e for tentar ter um filho, eles não conseguem. A natureza deles impede que eles façam isso. Pela incompatibilidade dos corpos. São incompatíveis. Não podem. O próprio corpo deles contraria essa ação deles. Se você é do outro lado e você tá achando a minha opinião uma bosta, uma opinião errada, então me diz uma coisa. Por que entre o casal homo e o hétero, algum dos dois estão certo? Eu acredito que o casal hétero é certo e sempre estará certo. Muitas pessoas acreditam que o casal hétero e o casal homo estão certos. Então me diz uma coisa. Por que é que um casal tem filho e o outro não tem? Porque são incompatíveis os corpos deles. Ninguém, nenhum homossexual, nenhum simpatizante conseguiu contrariar essa tese, porque ela é irrefutável. Ninguém consegue contrariar ela. Podem chamar todas as pessoas que são a favor do homossexualismo, pode chamar que ninguém consegue falar que o corpo de duas pessoas do mesmo sexo são compatíveis. Tanto é que para pessoas do mesmo sexo conseguirem ter relações sexuais, eles precisam de ajuda extra. Eles usam os dedos, usam vibradores, usam o ânus, usam órgãos que não foram feitos para sexo. Porque o próprio corpo deles não foram feitos para aquilo, macho com macho, fêmea com fêmea. Onde já se viu isso? Se você for observar uma relação sexual de homem com mulher, você vai ver que eles não precisam de nada, a não ser dos próprios órgãos genitais deles. E eles têm filhos, reproduzem porque os órgãos reprodutivos deles foram feitos um para o outro, e eles têm um filho tranquilamente. Um casal homossexual, não, eles não conseguem isso, porque é incompatível. Essa é a minha teoria que eu venho apresentar nesse vídeo. A incompatibilidade dos corpos. Sobre essa teoria, há uns dias atrás, eu vi uma foto de um homossexual, né, na rede social, e muitas pessoas apoiavam nos comentários, diziam que era certo, que era lindo. A minoria disse que estava contra, que era errado. Entre essa minoria estava eu. Eu disse que era errado e apresentei a minha opinião. Houve 400 e poucos comentários contra o meu e nenhum deles conseguiram refutar o que eu disse sobre a incompatibilidade dos corpos. E eu anotei as ideias deles. Dos gays, das lésbicas, dos simpatizantes. Todo mundo queria contrariar, queria falar isso, queria falar aquilo pra mim, sem contar nos xingamentos. Muitas pessoas me xingaram, falaram isso, falaram que minha opinião era uma merda, que não queria ouvir minha opinião e tal. Certo? Mas as pessoas que falaram corretamente, que queriam provar o contrário da minha opinião, nenhum conseguiu. Mas eu anotei o que eles disse para falar nesse vídeo aqui. Eu anotei. Porque eu levo em consideração a opinião contrária à minha. Então, a primeira coisa
que me chamaram a eu demonstrar uma posição contrária ao homossexualismo foram de homofóbico. Me chamaram de homofóbico por eu demonstrar uma postura contra o homossexualismo. Agora você me diz, desde quando eu ser contra alguma coisa significa que eu tenho preconceito com aquilo? Se eu dizer que eu sou contra, quer dizer, desde quando eu demonstrar que eu sou contra um comportamento, lógico, porque se você fala que você é contra um negro, você está sendo preconceituoso, porque a pessoa não escolheu nascer daquela forma, né? Mas homossexualismo é um comportamento. É um comportamento. Ninguém nasce homossexual. É um comportamento. E aí, desde quando eu falar que eu sou contra um comportamento, eu sou contra o catolicismo, eu sou contra o evangelho, sou contra os góticos, sou contra os emos. E desde que eu não agrida essas pessoas, desde que eu não maltrate elas, desde que eu não xingue elas, eu estou no meu direito. Eu falar que eu sou contra o homossexualismo, isso não quer dizer que eu sou homofóbico. Quero deixar bem claro aqui que eu sou contra a homofobia, contra os homofóbicos e contra os homossexuais. Para mim, Deus, ele deu livre-arbítrio para as pessoas. O Brasil deu a liberdade para as pessoas serem o que elas quiserem ser. Então, quem sou eu ou quem é outra pessoa para tentar bater em um homossexual pelo fato dele ser homossexual? Quem sou eu para agredir uma pessoa, para xingar outra pessoa? Se Deus, o próprio Deus que me criou, ele me criou criou outras pessoas com livre-arbítrio, quem sou eu para bater nas pessoas, agredir as pessoas, para julgar as pessoas? Certo? Mais uma coisa aqui que me chamaram também, que eu esqueci de anotar aqui, foi que falaram que eu estava julgando elas. Julgando elas. Eu demonstro a minha opinião e aí me dizem que eu estou julgando. Eu não julgo ninguém, eu demonstro a minha opinião. Então quer dizer que eles querem que eu faça que eu fique calado? É a minha opinião. Essa é a minha opinião e eu vou demonstrar ela, eu não posso julgar. Eu não condeno, nem absolvo ninguém, mas eu falo o que eu acho. É a minha opinião. Quem me manda calar a boca é que está tentando me julgar, tentando mandar eu calar a boca. Certo? Agora eu demonstrar a minha opinião, isso não é julgar e nem é demonstrar que eu sou homofóbico. É demonstrar a minha opinião. Certo? Então, sobre você me chamar de homofóbico, eu não sou homofóbico, eu sou contra o homossexualismo. Eu não sou contra as pessoas que praticam homossexualismo. Eu sou contra o comportamento delas. Tá vendo? Sou contra o comportamento delas. Assim como eu sou contra várias coisas. Eu não gosto de várias coisas. Eu sou contra várias coisas e nem por isso e quer dizer que eu sou preconceituoso em relação a isso. Quer dizer que eu sou contra. Né? A segunda coisa que eles me falaram a respeito de... Quando eu apresentei essa teoria de que homossexuais não podem ter filhos, foram me falar que homossexuais podem adotar um filho. Isso não muda em nada do que eu disse. Eu disse que um casal de pessoas de sexo iguais são incompatíveis. Elas adotaram um filho, não vai mudar isso que eu falei. Vai continuar sendo incompatível. Lógico que eles podem adotar um filho feito por homem e mulher. Nenhum ser humano nunca nasceu de um casal homossexual. Nunca. O ser humano está na Terra há trilhões de anos e nunca nasceu um ser humano através de um casal homossexual. Eles podem adotar sim, mas eles podem adotar um filho feito por um casal de homem e mulher.
se você for dar uma olhada bem nos livros de biologia, tô falando de livro de biologia, para depois não falar que tô falando de religião, de Bíblia, tô falando de ciência. Vai lá no livro de biologia e abre lá na matéria de reprodução humana. Você vai ver dois esquemas, duas figuras, uma feminina e a outra masculina. Você nunca vai encontrar em um livro de biologia duas figuras masculinas ou duas figuras femininas. Se a Bíblia é um livro deturpado, um livro louco de falar que é contra o homossexualismo, então você também deve proibir a produção de livros de biologia que mostram que só reproduzem casal de homem e mulher. Né? Porque lá também só mostra casal de homem e mulher. Lá não tem casal de homossexual. É homem e mulher. Né? Então, eles podem se adotar um filho. Podem adotar um filho. Isso não são só os homossexuais que podem adotar. Pessoas héteros, casal hétero também pode adotar, desde que tenha os requisitos básicos para adotar, as condições básicas, aí eles podem adotar. Certo? Me falaram também que existem casos de casal hétero, de homem e mulher, que tem corpos compatíveis, que tem filhos e não querem os filhos. Como se isso fosse mudar o que eu disse. Realmente existe esse tipo de casal, de homem e mulher que tem filhos e que não querem os filhos, maltratam os filhos, e aí esses filhos são retirados deles e vão para o orfanato. E aí lá eles são adotados. Isso é um erro. O fato de um casal hétero ou homo, no caso hétero, né? O fato de um casal hétero ter um filho e maltratar o filho, isso é um erro. Deve ser retirado deles. E isso não muda o que eu disse. Eu disse que o casal de pessoas do mesmo sexo são incompatíveis. O fato de um casal hétero ter um filho e não quiser cuidar dele, não querer cuidar deles, maltratar ele, é outro erro. Mas não muda o que eu disse. Né? Tentaram usar a Bíblia contra mim. Quando eu disse essa teoria da incompatibilidade dos corpos, eles tentaram usar a Bíblia contra mim. Fala, mas você não vê o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Como se isso fosse um mandamento para as pessoas serem homossexuais. A Bíblia, ela é um livro grande, possui várias escrituras, e as pessoas interpretam de modo diferente, certo? E amarás o teu próximo como a ti mesmo, quer dizer que eu amarei o meu próximo como a mim mesmo. Não quer dizer que eu vou me deitar com o meu próximo, que eu vou me vestir como mulher, que eu vou ser aquilo, que eu vou ser isso, certo? E eles dizem o seguinte, eles dizem que para Deus todo tipo de amor é válido. Então me diz uma coisa, para quem tem esse tipo de pensamento aí, que para Deus todo tipo de amor é válido, me fala uma coisa aqui. Atualmente surgiu no Brasil, está surgindo com mais impulso no Brasil, uma religião que adora Satanás. Eles dizem que amam Satanás. Aí você me diz, será que Deus é a favor desse amor aí? Porque segundo as pessoas que me falaram que todo tipo de amor é válido, Deus ama todo tipo de amor. É amor por pai com filha, irmão com irmão, gente com cachorro. Deus ama essas pessoas também. Certo? Quer dizer, Deus aprova esse tipo de amor. Segundo as ideias deles, Deus aprova esse tipo de amor. Será que Deus aprova mesmo qualquer tipo de amor? Certo? Lógico que não. Deus ama as pessoas, Deus ama os homossexuais, mas Deus tem as regras, tem os estatutos. A Bíblia não pode ser vista apenas como um mandamento. Aqui eles pegaram o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como se isso fosse uma permissão. Primeiro, a Bíblia não pode ser vista apenas como um mandamento, como uma parte separada. Não pode. Quer uma prova disso?
Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo utilizou de argumentos bíblicos. Utilizou de argumentos bíblicos. Usou de passagens bíblicas para Jesus. E o que o diabo falou lá no deserto estava escrito na Bíblia, mas Jesus tinha uma noção completa do que era a Bíblia. A Bíblia não é feita apenas do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia é composta de mandamentos, estatutos, regras, leis e tudo isso que está composto na Bíblia. Não venham me falar que essa palavra aí de amarás o teu próximo como a ti mesmo é uma permissão para o homossexualismo. E ainda é raro, ainda é uma outra questão desconhecida da Bíblia. Essas pessoas que responderam esse comentário erraram. Eles falaram: o maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Besteira! O maior mandamento é amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Só para demonstrar o quanto que eles não sabem nada da Bíblia e vêm tentar falar da Bíblia, né? Aí me falaram também uma teoria que eu achei até muito curiosa. Essa aí foi uma ideia muito bolada deles, que foi o fato de pessoas estéreis. Me falaram o seguinte. Falaram pra mim assim: já que na sua teoria aí da incompatibilidade dos corpos, duas pessoas estão erradas porque elas não produzem filhos, então pessoas estéreis também estão erradas porque elas não produzem filhos. Foram isso que me falaram. E eu tenho a dizer o quê? Totalmente errado. Totalmente errada essa ideia deles. Não existe comparação entre um casal homossexual e um casal de pessoas que algum dos membros é estéril. Não tem comparação. O casal estéril de homem e mulher, eles são estéreis, eles não têm filhos, mas eles sabem que são compatíveis. Eles sabem disso. Aí você me pergunta: como é que eles sabem? Eles veem, se você for olhar bem, toda criança nasceu de um casal hétero. Eles sabem que ali não deu certo por causa de alguma parte do corpo delas que deu algum problema ou porque nasceu com algum problema. Mas eles sabem que em situações normais isso não ocorreria e eles teriam filho comumente. Tanto é que a Bíblia não é contra pessoas estéreis. Tem até uma passagem bíblica que relata uma pessoa estéril que depois teve filho. Então não tem comparação. Então me diz uma coisa. Então quer dizer que todo casal homossexual é estéril? Sendo que os homossexuais possuem os corpos lá normalmente, os órgãos reprodutivos deles produzem as substâncias normalmente, eles têm sêmen, têm o material reprodutivo normal e eles não conseguem reproduzir entre eles. O que diferencia um casal estéril e um casal homossexual é o motivo deles não terem filhos. Desde a fundação do homem, filhos só nascem de casais héteros. Só de casais héteros. Casais homossexuais nunca tiveram um filho, porque o sistema reprodutivo deles não permite isso. É algo além da nossa vista. Além do que você pode ver dentro do ser humano, tem o sistema reprodutivo feminino e masculino. Certo? Homem não tem o sistema reprodutivo da mulher. Eles querem ser uma coisa que eles não são. Tanto é que muitos homossexuais se vestem de mulher, implantam seios, fazem cirurgia lá para ter no corpo da mulher. Por quê? Porque eles não são mulheres. Eles estão tentando ser uma coisa que eles não são. É contra a natureza. E nem esses que implantam isso, eles não conseguem ter filhos. Sabe por quê? Porque ainda é contra. O sistema por dentro deles, o sistema reprodutor deles é contra. É a natureza deles.
Então não existe comparação entre um casal estéril e um casal homossexual. Um casal estéril sabe que está na linha certa. Quando eu falei, já falei aqui que eu não sou homofóbico, já contrariei aqui a parte que eles me falaram de um casal homossexual poder adotar um filho. Eles podem adotar um filho, mas não muda o que eu disse em relação à incompatibilidade dos corpos. Falei aqui do mandamento que eles usaram contra mim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Falei de pessoas estéreis. E agora eles me falaram também do encaixe da alma. O encaixe da alma. Então, duas pessoas, um homem com outro homem, não se encaixam fisicamente. O corpo deles são incompatíveis fisicamente, mas mentalmente, através da alma, eles se encaixam, eles se amam. Eu quero dizer o seguinte: eles podem se gostar, podem se amar, mas o que eles estão fazendo é errado. Eles não podem dizer que aquilo ali que eles estão fazendo é certo. Não é contra a lei, não maltrata ninguém, não machuca ninguém, não danifica ninguém. Eles estão lá deles, não estão matando, não estão roubando, mas está errado aquilo ali. Eu não estou proibindo ninguém de ser o que quer que seja. Não é essa a minha intenção. Eu estou expondo o meu ponto de vista a respeito do homossexualismo. Não estou mandando ninguém parar de ser homossexual. É igual um motorista que anda sem habilitação. Conheço vários motoristas que andam sem habilitação. Eles não matam ninguém, não atropelam ninguém, não roubam ninguém, não fazem nada, nunca andaram acima da velocidade. Eles não prejudicam ninguém, mas eles não podem dizer que andar sem habilitação é algo certo. Porque eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. Andar sem habilitação é errado e eles sabem disso. Eles não fizeram nenhum mal, não prejudicaram ninguém, mas é errado. É errado. Né? Sobre esse de encaixe da alma, o amor que que um homem sente por outro homem, que uma mulher sente por outra mulher. Sobre isso, eu não sei falar porque eu nunca amei outro homem, nunca amei outro homem, nunca me amou, até onde eu saiba. Mas eu tenho essa teoria do que eu disse, a incompatibilidade dos corpos. Isso aí de encaixe da alma, do amor que duas pessoas do mesmo sexo sentem, isso não muda a minha teoria que eu disse, da incompatibilidade dos corpos. Os corpos continuam sendo incompatíveis. Não foram feitos um para o outro. Né? Aí me falaram que os seres humanos não fazem sexo só para procriar. Mais uma vez, eu vou falar aqui mais uma vez. O que demonstra o erro do homossexualismo não é o fato deles não terem filhos, e sim o fato o porquê deles não terem filhos, o motivo deles não terem filhos. Não ter filho é uma coisa que ocorre frequentemente. Um casal que resolve não ter filhos, não tem filhos. Um casal onde a mulher opera lá os órgãos, eles não têm filhos. Né? Mas o porquê que eles não podem ter filhos? Um casal homossexual, eles até podem querer ter filhos, mas eles não têm. Por quê? Por causa da incompatibilidade dos corpos. E como eu já disse aqui antes, incompatibilidade é sinal de erro. Certo? Eles não podem ter filhos porque a natureza, o Criador, o que criou o ser humano é contra. Ah, mas como é que você sabe que é contra? O corpo das pessoas, o corpo de um homem é incompatível com o corpo de outro homem, o corpo da mulher da mesma forma. Ah, mas um casal de homossexual pode fazer sexo anal. E desde quando o sexo anal reproduz, faz filhos? Certo? Filhos
só são feitos, pessoas só são feitas através do sexo comum. Então o ânus ele não pode ser visto como um órgão sexual, um órgão feito para o sexo. Lógico que existem casais héteros que utilizam o ânus fazem sexo anal também. Mas eles têm a noção de que eles foram feitos um para o outro devido ao outro órgão sexual da mulher. E aquele lá encaixa e faz filho. Ali é uma entrada reprodutiva. Eles sabem que são compatíveis. Agora um casal de homem pode fazer sexo anal o ano todo, todos os dias, que eles não conseguem ter filhos. O sêmen vai ser jogado fora. Porque eles não conseguem, aquilo ali não foi feito para reproduzir nada. Se você for pensar bem, a palavra sexo está relacionada à palavra reprodução. E quando se fala em reprodução, se fala em sexo. Sexo e reprodução são duas palavras quase que sinônimas uma da outra. E sexo entre pessoas do mesmo sexo não é reprodução. Tá vendo? Então realmente pessoas não fazem sexo só para terem filhos, mas se um casal homossexual fizer sexo ali querendo ter um filho, eles não conseguem, porque a natureza deles é contra aquilo que eles estão fazendo. Outra coisa, imagina uma mulher ou um homem que tenta fazer sexo com o animal. Eles conseguem ter filhos? Não. Mesmo que seja um casal de macho e fêmea, eles não conseguem ter filhos. Por quê? Porque ali também é incompatível. Um casal de um cachorro e uma mulher aí fazendo sexo, eles encaixam ali tudo, mas são incompatíveis. Por isso que hoje em dia não nasce aí um filho aí metade humano, metade cachorro. Por quê? É incompatível. Um homem que vai lá no meio de uns cavalos, no meio de umas éguas lá fazer sexo com elas, tem filho com aquelas éguas lá? Não tem. É incompatível. É incompatível. Não tem compatibilidade. É errado. A natureza condena a zoofilia e condena o homossexualismo. É incompatível. Mais uma coisa aqui. Essa aqui não foi eles que me falaram, não foi uma ideia deles. Esse aqui foi um pensamento que eu tive. Homossexuais não aceitam ideias contrárias. A maioria não aceita ideias contrárias. Quando eu falei dessa foto que esse rapaz postou no Facebook, que eu demonstrei uma opinião contrária, houve a minoria que demonstrou uma opinião contrária, não é que as pessoas, a maioria aprovasse, e por isso que houve poucos comentários, não. É porque as pessoas ficaram com medo de comentar lá e os homossexuais xingar as pessoas. E realmente elas xingaram. Todos os comentários contra o homossexualismo foram reprimidos severamente. Xingaram, difamaram, sem dizer do meu comentário, eu fui xingado, me chamaram de feio, foram lá no meu Facebook, ver se conseguiam achar alguma coisa contra mim, falaram de mim pessoalmente. Isso é o quê? Sendo que eu não ofendi ele. Isso é intolerância a opiniões contrárias. Isso é intolerância. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Vocês já repararam que existe uma rixa, existe uma rivalidade entre os homossexuais e as igrejas evangélicas? Por que será que existe isso? Vou explicar. Igrejas evangélicas pregam o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia. Então, se está pegando o que está escrito na Bíblia, e vai chegar um momento em que a igreja vai ter que pregar que o homossexualismo é errado. As igrejas pregam que o homossexualismo é errado não porque elas querem, mas porque é o que está escrito na Bíblia. Está na religião dos evangélicos que o homossexualismo é errado. E aí os homossexuais não aceitam isso. E aí são contra isso. Fazem chacota com a religião dos outros, xingam a religião dos outros, imitam lá a crucificação de Jesus. Certo?
Então é uma intolerância por parte deles. É uma intolerância, eles não conseguem ouvir opinião contrária. A maioria não. Sabe? Então é isso. Sem dizer que houve um estudo da OMS. A OMS é a Organização Mundial de Saúde. Não é a organização brasileira, não é a organização chinesa, nem japonesa, é a mundial, do mundo. Teve um estudo lá na OMS que definiu que o homossexualismo era um distúrbio psicológico. O que os homossexuais fizeram? Manifestos, protestos, fizeram tudo isso, viraram o mundo para tirar aquilo de lá. Eles não aceitam. Aí eu te pergunto, hoje em dia o homossexualismo não está mais na lista de doenças. Por quê? Por causa dos manifestos. Por causa de tudo que eles fizeram para tirar. Eles não queriam que aquilo fosse colocado como uma doença. Não foi porque os cientistas, os psicólogos descobriram que o homossexualismo não, nós erramos e o homossexualismo não é. Não é que eles encontraram uma prova do erro deles. Na verdade, eles fizeram um estudo certo. Eles provaram que o homossexualismo é errado através de estudos, através de testes. Mas aí, eles tiveram que tirar o homossexualismo da lista de doenças sem provas. Não existe prova de que o homossexualismo não é doença. Existe prova de que é doença. Mas eles tiveram que tirar. Porque eles não queriam ouvir isso. Os homossexuais não aceitaram isso. É o mesmo que a pessoa com fobia social... juntar todas as pessoas com fobia social, fazerem manifestos para tirar a fobia social da lista de doenças. Aí as pessoas, vai ter que ser retirado lá a fobia social da lista de doenças sem prova nenhuma. Aí vai fazer o quê? Vai continuar sendo uma doença. Só não vai estar na lista de doenças, mas vai continuar sendo uma doença. Foi isso que aconteceu com o homossexualismo. Foi considerado uma doença, mas foi retirada pelos manifestos, que as pessoas não conseguiram ouvir, não conseguiram aceitar que aquilo era uma doença e obrigaram as pessoas a tirar aquilo lá da lista das doenças. Hoje em dia não é mais uma doença, ou melhor, hoje em dia não está mais na lista de doenças, mas existem muitas pessoas, inclusive eu, tenho sérias dúvidas em relação ao homossexualismo ser uma doença. Certo? Então as pessoas elas não aceitam ouvir a opinião contrária delas. Não se diferencia tanto assim dos homofóbicos. Homofóbicos não aceitam o homossexualismo e os homossexuais não aceitam pessoas contra eles. Lógico que os homofóbicos estão errados. Só que entre o homofóbico e o homossexual existe a pessoa que é contra o homossexualismo. Então ela não agride o homossexual, mas é contra. E aí a pessoa vai lá num post na rede social, que a rede social, como o próprio nome já diz, é social. Aí vai lá, comenta lá a opinião dela lá, que é contra. E o que acontece? É xingado, fala que ninguém pediu opinião, fala isso, fala que só sabe pensar besteira. Né? Intolerância. Isso é intolerância. Pensem comigo, uma pessoa homossexual ou hétero que posta uma foto no Facebook não pediu a opinião de ninguém. Se eu quero postar lá que é linda, eu posso, não pediu minha opinião, mas eu posso lá, é lindo, é bonito. Igual se eu posto lá se é feio, se é chato, aí cai de porrada em cima de mim, cai de opinião contrária, xingamento em cima de mim. Pelo amor de Deus. Aí me falaram também, quando eu falei da questão da incompatibilidade dos corpos, vieram pra cima de mim com um monte de erro que não muda em nada do que eu disse. Aí me falaram, mas você tá aí falando de homossexualismo, mas e os cristãos que ficam olhando o decote da irmã que tá chegando? Isso você não é errado, né? Mas você fala de homossexualismo, mas e os pastores que roubam nas igrejas? Você tá falando aí de homossexualismo, mas e um monte de gente aí errada dentro da igreja? Eu quero dizer o seguinte, existem erros no mundo.
diversos erros. A igreja é um local assim como os outros. Lá existem pessoas erradas também. Existem pessoas de bem que estão lá para orar, para adorar a Deus. E existem pessoas que estão lá e não estão nem aí para a vida. Existem pastores corruptos. Existem irmãos que vão lá só para ficar olhando as irmãs que estão passando. Isso tudo é um erro. Isso tudo está errado. Mas um erro não muda o outro. O fato de ter pessoas erradas dentro da igreja não muda o fato do homossexualismo ser errado. São dois erros. Erros são erros. Não existe erro que corrija o outro erro. Certo? Então isso não tem lógica citar um erro como se esse erro fosse justificar o outro erro. E me falaram sobre assim, quando eu disse que casal homossexual não pode ter filho por causa dos órgãos genitais deles que são incompatíveis, eles me contrariaram. Falaram assim, lógico que são compatíveis. Eles têm anos, eles fazem sexo anal, eles têm dedos. Rapaz, se você for olhar bem, eu já falei isso aqui já nesse vídeo, mas eu vou falar de novo. O homem e a mulher eles têm órgãos reprodutivos. Não é só o que você vê. Ah, eu vejo ali um pênis, eu vejo um ânus, encaixou ali, acabou. Aquele lá é um encaixe perfeito. Errado. Errado. Continua incompatível. Não faz filho desse jeito. Ninguém nunca nasceu de sexo anal. Ninguém nunca nasceu de sexo oral. Ninguém nunca nasceu de um casal homossexual. A única forma de se fazer um ser humano, a única forma de se reproduzir, essa é a única forma que a natureza deu, essa é a única forma que Deus concebeu aos homens, é através do sexo comum de duas pessoas de sexo contrários. Essa é a única forma, não tem outras formas. Seres humanos que trabalham na robótica não constroem um robô igual ao ser humano, sabe? Não é impossível criar outro ser humano a não ser pelo sexo entre pessoas de sexos opostos. Essa é a única forma que tem. Eu não disse aqui, vocês devem estar pensando, eu não disse que um casal homossexual não pode fazer sexo. Eles podem fazer sexo, eles conseguem fazer sexo. Eles não podem reproduzir. E o porquê que eles não podem reproduzir? Por causa da incompatibilidade dos órgãos reprodutivos deles. Você já viu um pênis encaixando em outro pênis? Nunca você vai ver isso. Porque não encaixa. São coisas que não foram feitas para encaixar ali. É errado. É incompatível. Certo? Então essa parada de fazer um casal homossexual pode fazer sexo? Pode, mas eles não reproduzem. Imagina um casal homossexual que morre de vontade de ter um filho. Eu quero ter um filho aqui, quero ter um filho aqui. Não conseguem. Por mais que eles sintam vontade, eles não conseguem. Porque é contra a natureza deles. O que impede eles de ter filhos não é minha opinião, não é a opinião de qualquer pessoa na mídia. É o próprio corpo deles que impede. É isso que impede eles de ter filhos. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou citar aqui novamente o que as opiniões contrárias a minha. Primeira coisa, não sou homofóbico, sou contra a homossexualidade, contra o homossexualismo e sou contra a homofobia. Segunda coisa, um casal homossexual pode sim adotar um filho. Eles podem adotar um filho feito por homem e mulher, e isso não muda o fato de eles serem incompatíveis. Terceira coisa,
O mandamento amarás o teu próximo acima de todas as coisas não justifica o homossexualismo. Porque a Bíblia não pode ser vista como um livro separado, um livro que tem só esse mandamento. Não. A Bíblia fala claramente que é contra o homossexualismo no livro de Romanos. Vai lá, lê o livro de Romanos e você sai com a mente mudada. Né? Me falaram de pessoas estéreis. Não se pode comparar pessoas estéreis com pessoas homossexuais. Certo? Pessoas estéreis não têm filhos, mas eles sabem que normalmente eles teriam. Eles veem o modelo comum das coisas. Homem com homem. Tem filhos. Eles são homem com homem. Normalmente eles teriam filhos. Eles sabem que estão lá. Eles sabem que estão lá. Eles são estéreis, mas eles podem ter filhos. Tanto é que tem na Bíblia um exemplo de um casal homossexual. Um casal estéril. Tem lá na Bíblia, um casal estéril que Deus concebeu a eles. Mais de um exemplo, tem vários exemplos na Bíblia, agora que eu estou lembrando. Tem vários exemplos da Bíblia de pessoas, de casais estéreis que não tinham filhos e Deus concebeu a eles o poder de ter filhos. Na Bíblia não tem um casal homossexual. Não tem um casal homossexual. Tem casais estéreis na Bíblia. Homossexual não. Certo? Me falando do encaixe da alma, do amor que duas pessoas do mesmo sexo sentem, eu não sou contra isso, mas eu digo que é errado, sabe? As pessoas não entendem muito quando a pessoa fala que é errado. Eu tô falando aqui, homossexualismo é errado. E as pessoas entendem que eu sou um cara que bate nos homossexuais, que agride os homossexuais, que mata os homossexuais. Lógico que não, é errado. Se eu ver um casal de homossexual ali, sentado ali na praça, eu não vou fazer nada. Não vou agredir eles, não vou bater neles. Eu não tenho direito para isso. Mas estão fazendo uma coisa errada. Pode até ser que não seja errado, pode até ser que pessoas acham que não é errado, mas pra mim é errado. Eles têm o direito de ser homossexuais, pessoas têm direito de ser a favor do homossexualismo, e eu tenho o direito de ser contra. E expressar a minha opinião. Me falaram que os seres humanos não fazem sexo só para procriar, não fazem mesmo. Não fazem sexo só para procriar. Mas se um casal homossexual quiser procriar, eles não conseguem. Até porque se a humanidade fosse feita de casais homossexuais, os seres humanos não existiriam. Porque eles não procriam. Né? Falei com homossexuais, a maioria não consegue ouvir a opinião contrária, realmente não consegue, certo? Eu duvido que nesses comentários aqui não haja um xingamento, não haja uma difamação, certo? Se não houver, se houver xingamento aqui, eu vou confirmar que homossexuais não ouvem, não sabem ouvir a opinião contrária. Porque em todos os lugares que eu levei essa opinião aqui, me xingaram. Me difamaram, me chamaram de louco, me chamaram de feio, me chamaram de burro, falaram que eu sou intolerante, falaram que eu sou hipócrita, só porque eu demonstrei uma opinião contrária. Aí você me diz, quem é hipócrita? Quem é intolerante? Não é a pessoa que não consegue ouvir a opinião do outro, né? Eu ouço tranquilamente a opinião de outras pessoas. Há uns dias atrás eu estava ouvindo uma irmã que tinha um posicionamento contra o dízimo dentro das igrejas. Eu falei com ela e ela foi me falando nos trem que foi mudando minha mente. Ela tinha uma opinião contra a minha. Eu aceitei a campeã, nós conversamos, saímos de lá, eu continuei com minha postura, ela também, ninguém xingou ninguém. Essa é uma característica do ser humano, ser social. Sem a necessidade de agredir os outros, sem a necessidade de xingar os outros. Você pode ver que nesse vídeo não tem um xingamento. E da mesma forma eu quero esse tipo de respeito. Sem xingamentos. Né?
Falei que nem toda forma de amor é válido. E não é mesmo. Existem pessoas que acham que toda forma de... Existem pessoas que acham que para Deus toda forma de amor é válida. E eu provei que não é. Né? Eu provei que na Bíblia não é só o mandamento amarás o teu próximo. Lógico que o amor entre pessoas é algo essencial. Mas o sexo entre pessoas do mesmo sexo, não. A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, não. Relação sexual entre um homem e um animal, não. Foi esse tipo de coisa aí, não é bom não, esse tipo de coisa aí é errado mesmo. É condenado pela Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento. Falaram de irregularidades dentro da igreja. Cristãos pilantras. Pastores que roubam da igreja, falando de irmãos que estão dentro da igreja fingindo ser crente, um bando de erro que eles me falaram, que não justifica esse outro erro da incompatibilidade dos corpos, certo? E mais uma vez, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou expondo meu ponto de vista, né? E por último, me falaram do ânus, dos dedos, desses órgãos como se fossem órgãos reprodutivos. Não são. Não são. Igual eu disse antes, ninguém nunca nasceu de sexo anal. Ninguém nunca nasceu de sexo oral. A única forma que as pessoas nascem é do sexo comum. Essa é a única forma de reprodução que existe. Homem e mulher. Homem e mulher, né? Então, para finalizar aqui, o que é que impede, já falei isso umas 1000 vezes nesse vídeo, eu acho, mas o que impede os homossexuais de terem filhos é o próprio corpo deles, não é a minha opinião. Homossexuais podem conquistar todos os direitos do mundo, para calar a boca de todo mundo, mas eles nunca terão direito de calar a boca do próprio corpo deles. O corpo deles são daquela forma e já era. Acabou. Não é um corpo feminino, é um corpo masculino. E aí, já que eles acham que todos que são contra o homossexualismo são homofóbicos, então eles devem achar também que a natureza que criou eles é homofóbica. Afinal de contas, ela deu ao casal hétero o direito de ter um filho e não deram ao casal homo. O casal homossexual não ganhou esse direito e o casal hétero ganhou. Por que será? Será que a natureza deles é homofóbica? Porque é contra. Dá pra perceber pelo corpo do homem e o corpo da mulher que a natureza que criou eles foi feito para sexos opostos se sentir atraídos e fazer sexo e procriar. No meio desse absurdo todo, eu ouvi até pessoas falando que o homossexualismo é um fenômeno que acontece até entre os animais. Bobeira, velho. Bobeira. Eu tenho um cachorro aqui em casa e eu posso garantir que se outro cachorro chegar aqui em casa, a primeira coisa que vai acontecer é ele partir pra cima dele. Todos cachorros fazem isso. Animais irracionais fazem isso. Agora, se chegar uma cadela aqui, posso te garantir que ele vai lá para tentar fazer sexo com ela e tentar procriar. Por quê? É porque é um instinto do cachorro. Instinto do macho. Os animais fazem isso. Os animais sabem que é macho com fêmea. Se eu tiver um puleiro de galinha e lá tiver um galo, lá pode ter 12 galinhas lá que ele não vai brigar com nenhuma galinha. Mas colocar outro galo lá, um galo macho, se haver tanto que vai rolar uma briga lá dentro. Ele sabe que é macho. Ninguém falou pra ele, mas ele sabe que é macho. Os animais se reproduzem através do sexo de casal fêmea com macho. Os animais são desse jeito. Pessoas que não acreditam que Deus criou o homem, acreditam que o homem é animal. Todos os animais
procriam através de casal de macho e fêmea. E por que com o homem seria diferente? Aliás, eles não acreditam que o homem também é um animal. Então quer dizer que todos os animais teriam ali a reprodução de macho com fêmea e o homem poderia estar certo se deitando com outro homem? Pelo amor de Deus, isso é uma bobeira, uma besteira. Certo? Quero dizer que eu não sou contra os homossexuais, eu não sou contra os homossexuais, eu sou contra o comportamento deles. Sou contra o homossexualismo. Pessoas homossexuais são bem-vindas dentro da igreja. Ninguém vai expulsar o homossexual dentro da igreja, a menos que faça uma coisa que não é para ser feito lá. Se agarrar no meio da igreja, isso é coisa desrespeitosa e vai ser lá expulso. Mas se um homossexual quiser ir lá dentro da igreja para receber a libertação, tá lá. É o mesmo que um bêbado, por exemplo. Um bêbado, se ele for na igreja, as pessoas vão discordar do comportamento dele, mas não vão discordar dele. As pessoas amarão o bêbado, mas odiarão o fato dele beber. E aí lá ele será liberto daquele vício. Certo? Então, é isso. Essa é a minha teoria, a incompatibilidade dos corpos. Um casal de pessoas do mesmo sexo é incompatível, não podem ter filhos. Eles não estão errados pelo fato deles não poder ter filhos. Eles estão errados pelo motivo deles não terem filhos. Por que eles não podem? Porque o corpo deles são incompatíveis. Incompatibilidade é sinal de erro. Anota isso aí. Incompatibilidade é sinal de erro. Imagina aqui um exemplo. Tenta pegar um apontador e uma caneta e apontar uma caneta usando um apontador. Quem é que consegue fazer isso? Apontar uma caneta usando um apontador. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Sabe por quê? Porque tanto a caneta como o apontador foi criada por pessoas com propósitos. O apontador foi feito para apontar lápis. Lógico que a caneta entra lá no buraquinho do apontador, mas não aponta. Certo? Aquilo ali, a caneta não foi feita para ser apontada e o apontador não foi feito para apontar a caneta. Agora, se você pegar um lápis e tentar apontar um lápis usando um apontador, você verá o tanto que vai ser fácil. Porque quem criou o lápis, quem criou a caneta, quem criou o apontador, fez tudo com o propósito certo. Fez tudo com o propósito certo. Tenta pegar aí uma calculadora do seu lado, se tiver uma calculadora. Tenta pegar uma calculadora e ligar para alguém. Porque a calculadora ela tem dígitos, tem números, tem um visor lá, então ela deve servir para ligar também, né? Parece um celular, deve servir para ligar. Mas não liga. Não faz ligações. Por quê? Porque aquilo lá não é um celular. Parece um celular, parece um pouco com o celular. Uma calculadora parece um pouco com o celular, mas não liga. Por quê? Não foi feita para ligar. Não foi feita para aquilo. Certo? Então é isso. As pessoas devem ter em mente que não é só porque encaixa, não é só porque tem lá aparência que foi feito para aquilo. Um casal homossexual é incompatível. Não foi feito para um para o outro. Não foi feito. Certo? Se você for dar uma olhada bem ao seu redor, você vai ver que tudo que está aí foi construído por alguém. Alguém construiu alguma coisa aí que está do seu lado. Está vendo na televisão, está vendo no notebook, está vendo no computador. Foi criado para alguma coisa. E com alguma finalidade. Certo? Então é isso. Quero agradecer a todos que escutaram esse vídeo, a todos que ouviram. Quero dizer que eu não sou contra as pessoas, eu sou contra comportamentos, né? E é isso.
Até logo e um abraço para todos.